A TSF, em parceria com a Direção-Geral da Educação, está a fazer o périplo pelas escolas do continente português de norte a sul. Trazemos uma pergunta genérica no bolso. Democracia, para que te quero? Estamos desta vez em Cascais, na Escola Secundária São João do Estoril, e vamos falar de direitos. A democracia traz deveres, mas também direitos. Direitos económicos, direitos sociais, culturais e ambientais. E com estes alunos que prepararam os temas, nos quais a TSF não tem qualquer interferência, estão hoje aqui para debater connosco. A coordenação científica deste projeto, desta parceria, é do João Sequeira, que é licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais e aluno de mestrado no mesmo setor. Boa tarde a todos. A minha apresentação hoje vai ser relativamente breve. Eu estou mais curioso do que outra coisa, para vos dizer a verdade. Vamos discutir então as 4 gerações de direitos. Eu vou-vos apresentar as 4. Os 4 grandes grupos, então, que são então quais? A primeira geração, que não vai ser falada hoje pelas alunas. A segunda geração, que é a questão da igualdade, digamos assim, em que vamos falar nos direitos económicos e sociais. A terceira geração, que é mais a questão dos direitos ambientais, e se tivermos tempo, e eu acho que também temos isso no guião, a quarta geração, que é a questão também da tecnologia e como é que a tecnologia e os seus efeitos podem ser alvos de direito. No fundo, aquilo que eu proponho é que comecemos por falar em questões mais, como disse, económicas e sociais, como seja o salário mínimo, por exemplo, e a existência ou não do salário mínimo. Passemos para questões, por exemplo, ambientais e falemos sobre, por exemplo, o direito ao ar puro ou outros que as alunas achem convenientes falar na questão do ambiente e outras questões parecidas. Isto são só pistas, obviamente. E, por fim, falemos da questão da quarta geração de direitos, que é a geração que agora está a ser discutida mais ultimamente, e há quem diga que ainda não é uma geração em si e que daqui a uns anos é que nós vamos conseguir chamá-la de quarta geração de direitos. Esta é a geração certa para discutir isto. Porquê? Porque a era digital, e como todos sabemos que começou mais com o advento da internet, é com ela que se traz também outros direitos, como seja a privacidade digital, o direito ao esquecimento e outros direitos. Por exemplo, nesta quarta geração, podemos falar sempre, sem dúvida alguma, da Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, que foi discutida pelo Parlamento Português bem recentemente. Assim, o que eu diria é que 3 gerações de direitos para 2 grupos de alunos vai ser, sem dúvida, uma tarefa interessante, mas eu tenho a certeza que os alunos que estão hoje connosco vão dar boa réplica e vão conseguir apresentar-nos alguns destes direitos e alguns dos argumentos a favor e contra a existência dos mesmos e como é que eles podem ser, de facto, regidos, digamos assim, e como é que eles podem ser regulamentados. E estamos na Escola Secundária São João do Estoril, no concelho de Cascais, e vamos então falar destes direitos. 4 alunas nesta primeira parte. Vou começar pela Maria Flor Gameiro. Maria Flor Gameiro, a saúde é o direito mais importante da democracia? Não sei se é o mais importante, mas sem dúvida alguma é um dos mais importantes, porque quer dizer, se uma pessoa não tiver o bem-estar e se não for saudável, não consegue fazer nada. Quer dizer, é preciso estar importante a nível saudável, tanto fisicamente como intelectualmente. Eu acho que sim, acho que a saúde é uma coisa que deve ser valorizada, que devemos ter meios para a fazer e, por exemplo, como temos em Portugal atualmente, um sistema de saúde gratuito e que funciona relativamente bem, acho que é algo importantíssimo e fundamental para qualquer ser humano. Esse relativamente bem? Pronto, quer dizer, o Sistema Nacional de Saúde português, assim como tudo, tem algumas falhas, não é? Isso é evidente, mas não deixam de ser coisas que poderão ser corrigidas, como eu e a minha colega vamos explicar melhor. Maria Branco, vamos então a essas explicações mais diretas. Portanto, O que é que trouxe a democracia, não é? À saúde? De acordo com a Constituição Portuguesa, trouxe uma saúde universal e tendencialmente gratuita para todos, não é? E, portanto, independentemente da situação socioeconómica de uma pessoa, faz todo o sentido que o Sistema Nacional de Saúde português consiga contribuir para o bem-estar
seja para a prevenção, seja para a cura das doenças das pessoas. E, portanto, a melhor maneira que nós temos de assegurar que o Sistema Nacional de Saúde funciona de uma maneira boa, constante e com segurança é realmente assegurar todos os direitos que asseguram tanto a saúde do paciente e do doente, como os direitos dos médicos, dos enfermeiros e dos auxiliares de saúde. E agora para a Anita Andrade, que é aluna do 12º K. Anita, há bocado já a Maria Flor estava a pôr aqui a questão de ser igual para todos. Quem tem dinheiro deve pagar ou não? Quem tem dinheiro deve ser obrigado a pagar pela saúde? Sim. Não, na minha opinião não, porque toda a gente desconta para a saúde, portanto toda a gente deve ter o direito de ter acesso à mesma, independentemente da sua situação financeira. Todos pagam, no fundo. Sim, exato. Se todos pagam, todos devem ter direito a poder usufruir. E, independentemente do rendimento, nesse caso deve ser igual para todos. Sim. Chamo ao debate a Maria Leonor Leitão, do 12º K também. Maria Leonor, temos uma boa saúde em Portugal? Eu diria que temos uma boa saúde. Claro que, como a Flor já mencionou, tem as suas falhas, mas podemos estar com confiança que, se nos acontecer algum problema de saúde, se tivermos alguma questão que precisa de ser resolvida, temos quem nos resolva e temos a garantia de que vai ser gratuito e o mais rápido possível. Temos um bom sistema, um bom Serviço Nacional de Saúde. Claro que podia ser melhor, mas eu acho que temos um bom Sistema Nacional de Saúde. E defendem, portanto, uma igualdade para todos, porque esta é uma discussão muito que há, e tem havido nos últimos anos em Portugal, que é o princípio do utilizador-pagador. Ou seja, quem ganha mais, que deveria pagar. Agora não temos taxas moderadoras, neste momento já não tivemos, agora houve um período que tivemos, agora voltamos a não ter. Portanto, e deve ser então gratuito para todos, e diz-se que a saúde é daquelas coisas cujo orçamento é impossível, porque nunca acabará. Como é que se faz isso? É assim, as pessoas, quando estão a pagar os impostos, estão a descontar também na medida em que ganham. Portanto, há de ser sempre proporcional o que estas pessoas estão a contribuir para a saúde. Portanto, uma pessoa que recebe menos vai contribuir o que pode, que há de ser menos do que uma pessoa que recebe mais. Portanto, acabamos sempre por estar todos a contribuir na medida em que podemos, quando merecemos todos receber isto. Um dos outros pontos que vocês prepararam para esta primeira parte do debate é a educação. Maria Flor Gameiro, 12º J. Vamos para a educação. E já voltaremos à saúde. Portanto, relativamente à educação, mais uma vez, é um direito básico ao qual todas as crianças devem ter acesso. Relativamente a Portugal, eu considero que o sistema educativo está bem, funciona bem, quer dizer, qualquer pessoa consegue ter uma educação muito boa gratuitamente, sem pagar nada à partida, não é? Claro que depois tem sempre os seus custos, mas hoje em dia até os próprios manuais da escola são gratuitos. E pronto, claro que mais uma vez é algo que tem melhorias, que tem coisas que podemos melhorar. Por exemplo, deviam ser melhoradas as condições de professores, porque são os professores quem prepara a geração futura. E mesmo o próprio sistema educativo tem falhas. Às vezes, se calhar, o método de ensino poderia ou não ser adaptado à geração atual. Mas pronto, mais uma vez, acho que está bem, que funciona bem e que poderia ser melhorado. Maria Branco, do 12º J também. Do que pesquisaste para este debate, quais são as grandes diferenças que tu encontras em relação ao passado? Ao passado? Sem dúvida que as disciplinas que existem hoje e que existiam no passado, não é? Porque, como sabemos, durante o Estado Novo, tive professoras... A primeira coisa era que a maior parte das escolas eram só destinadas a um sexo, portanto havia escolas para o sexo feminino e havia escolas para o sexo masculino. E o papel da mulher, mesmo já na escola, era um papel que era muito direcionado ao papel da mulher em casa. Portanto, tinham aulas de costura, de etiqueta, coisas que hoje em dia não se vê, não é? Quer dizer, toda a gente... Primeiro, as escolas são... Mistas. Mistas, exato. E depois... Toda a gente tem acesso a todas as disciplinas e, principalmente,
as mulheres, com o 25 de Abril, veio a democracia e veio também acentuar o papel da mulher na sociedade como uma pessoa e um ser humano com liberdade, não é? Principalmente na escola também. E, portanto, acho que essa é uma diferença muito grande em relação ao passado. São as disciplinas que há hoje, que hoje temos matemática, português, história, sociologia, psicologia, quer dizer, todo o tipo de coisas. E no passado preparavam muito as mulheres para o papel que tinham em casa, que não é o caso hoje, porque preparam as mulheres para o mundo real, não é? Seja para seguir o ensino superior, seja para seguirem diretamente para o trabalho. Portanto, acho que isso é uma das grandes diferenças. Anita Andrade, estas alterações todas foram introduzidas e pelo que na vossa preparação do que aqui pude ler, do que vocês nos forneceram, vocês têm sempre muito cuidado com o lado económico, já que ao bocado a Maria Flor dizia, não, deve ser gratuito. Não foi sempre, até há pouco tempo o ensino tinha custos, mesmo o ensino obrigatório tinha custos. E não será mais justo, e aqui eu estou a lançar a provocação, que quem pode pagar, pague? Eu acho que isto é um assunto tal como a saúde, portanto, tal para a saúde como para a educação, toda a gente paga, toda a gente que trabalha, toda a gente tem rendimentos, toda a gente que desconta, está a pagar para a saúde e para a educação de uma maneira ou de outra. Portanto, ou seja, o pagamento está sempre lá. Toda a gente contribui para estes dois sistemas públicos. E toda a gente usufrui deles. Portanto, eu acho que não há uma necessidade de um pagamento extra, independentemente da situação financeira, porque essas pessoas já estão a pagar. É uma questão de equidade, portanto, na própria democracia. Maria Leonor Leitão, aluna do 12º K. Sentes falta de algum aspecto mais prático hoje em dia na educação do que tiveste a investigar, não é? Porque já que isso falou, que antes as mulheres aprendiam a costurar e a fazer outras coisas e que hoje isso desapareceu. Sentes falta de algum lado mais prático? Por exemplo, os vossos colegas noutras escolas referiam muito, nós não sabemos coisas práticas da vida. O IRS, falam muitas vezes do IRS, portanto, sentes alguma coisa? Realmente sinto. Eu acho que a escola desempenha um papel importantíssimo na vida dos jovens e, para além de os preparar intelectualmente para os assuntos que eventualmente vão estudar na faculdade ou trabalhar, também tem um papel na formação dos jovens como pessoas. Há jovens que têm o apoio em casa para conseguirem perceber melhor sobre o mundo e o que é o IRS e o que é que têm que pagar e como é que são os impostos, como é que funcionam as coisas. Mas também temos que pensar que há muita gente que não tem essa oportunidade e que não tem forma de aprender sobre esses temas, e a escola, sei lá, criando uma disciplina ou algo mais que fosse... Olha, por exemplo, nós aqui com os nossos colegas do outro painel já falámos várias vezes sobre a questão da cidadania ser obrigatória. Talvez deveria ser ou não? Eu acho que sim. Completamente obrigatória, é uma disciplina importantíssima. E pode-se obrigar em democracia? Sim, Ok. pode. Conclui, por favor, então, o que estavas a dizer. Estava a dizer que a escola também tem essa função de nos formar e de nos fazer as pessoas para o futuro. E ensina-nos esses casos mais práticos que nós vamos, obviamente, ter todos que usar, e a ser uma ajuda brutal. Porque não devia lá estar ser só para quem pode, para quem tem a ajuda dos pais, para quem tem a ajuda de coisa. Não. Toda a gente tem que ter. Maria Flor Hammer, estavas a dar um sorriso, querias intervir? Ou seja, eu acho que o papel da escola é um papel completamente que complementa a educação que nos é dada em casa. Acho que a escola tem a função de lecionar e de ensinar, não a função de educar, porque quer dizer, os professores estão formados para dar aulas, dar conteúdos, dar disciplinas, não para dar uma educação. E relativamente, como a Leonor falou, da disciplina de cidadania, eu e a Maria já tínhamos falado sobre isso, e não concordamos que deva ser uma disciplina obrigatória, na medida em que há certos conteúdos da disciplina de cidadania que achamos que devem ser ensinados em casa. Como, por exemplo, se puderes ajudar-nos? Como, por exemplo, nós temos aqui uma notícia da Expresso, pronto, e que fala relativamente... do Jornal Expresso. Do Jornal Expresso, exatamente. Em relação a coisas
a ser ensinado em cidadania, por exemplo, da sexualidade, da orientação sexual. Isto são coisas que, claro que cada pessoa tem a sua opinião e todos somos livres de ser tudo aquilo que queremos ser, mas se calhar até que ponto é que essa é a função da escola de ensinar? Até que ponto é que não devemos deixar mais isso, se calhar, para os pais? Ou para debater entre colegas? Não acho que deva ser ao mesmo, por exemplo, em termos políticos, que é algo que se deva, que as pessoas falam que deve ser introduzido em cidadania. Eu até a certo ponto concordo, porque acho que deve ser ensinado a fazer um RS, por exemplo, mas relativamente à parte da política, todos nós somos seres humanos. Eu acho que é muito complicado para um professor, que é um ser humano, ser imparcial a falar sobre política, porque é claro que cada pessoa vai falar mais voltado para o lado com o qual concorda. Eu acho que é algo muito controverso e é difícil de ser abordado no ambiente escolar. Maria Leonor Leitão, querias dizer alguma coisa sobre isto? Pareceu-me que estavas... Não, é assim, eu não concordo com o que a Flor está a dizer. Para isso que cá estamos, para ouvir, para ouvir o que é que vocês pensam. Os temas que são abordados na cidadania são todos temas importantíssimos. Temos aqui nós apontados os direitos humanos, igualdade de género, interculturalidade, desenvolvimento sustentável, educação ambiental, a saúde, a tal sexualidade, os mídias, instituições e participação democrática, literacia financeira e educação para o consumo, segurança rodoviária, são vários temas. E claro que há muita gente que acha que é muito complicado estarmos a ensinar este tipo de assuntos sem fazer transparecer ideologias ou opiniões próprias, mas não deixam de ser assuntos que são fundamentais de nós aprendermos. Falar sobre eles. Falar sobre eles, sim. Eu sou uma pessoa que me interesso por este tipo de assuntos. Eu interesso-me, eu pesquiso, e também porque eu tenho apoio em casa, mas há tanta gente que não tem, e é fundamental. É importantíssimo que dar conhecimento, é que não tem que ser falar sobre opiniões, dar conhecimento que as coisas existem. Anita Andrade, aluna do 12º Capa, sobre este assunto que estamos a falar? Eu concordo com a Leonor, eu acho que a maioria das coisas que são faladas são não só coisas que nos podem ser úteis no futuro, como por exemplo as questões dos impostos, literacia financeira, mas a maioria dos outros temas são... Os outros temas é que são mais... Dentro da cidadania. Fraturantes. Sim. Mas eu acho que essencialmente esses temas são direitos humanos. A questão da interculturalidade, da igualdade de género, são direitos humanos, portanto. E é como a Leonor estava a dizer, há muita gente que não tem, ou seja, que não lhes é mostrado isso em casa, que não tem essas conversas em casa, que não têm pais que são tão instruídos, se calhar, e que a escola é um pilar essencial para, ou seja, para demonstrar a essas crianças que isso também existe, que existem pessoas diferentes, que existem coisas diferentes, e de certa forma promover também o respeito e a diversidade. Maria Branco, 12º J. Eu, agora ao ouvir a Leonor e a Anita, posso dizer que penso que faz todo o sentido que esses assuntos sejam abordados, porque é necessário realmente, como a Leonor disse, mostrar e dar a conhecer que eles existem, não é? É importante, porque é importante tanto para o sentido crítico de uma pessoa, para a formação de uma pessoa, para a formação, seja como está aqui, como elas disseram, Sim. dos direitos humanos, seja de coisas como a literacia económica, quer dizer, Mas isso é a parte mais... Esse é um conhecimento, se é que eu posso ser assim, mais neutro. O quê? Quando se preencher o IRS, saber, isso é não há muito por onde discordar. A gente pode discordar se paga ou se não paga. Isso é outra questão. Agora, os outros é que são os temas difíceis. Eu não é? acho que o tema da sexualidade e da igualdade de géneros é uma coisa que deve ser debatida, e eu sou a favor completamente de ter todo o tipo de conversas e de conhecer e de ouvir todo o tipo de opiniões, e acho que no momento eu tinha cidadania, tive cidadania até ao 9º ano, e só agora no secundário é que deixei de ter cidadania obrigatória, e portanto acho que se calhar para colmatar aqui esta lacuna, se calhar a Leonor e a Anita acham que é uma lacuna, poderia-se integrar no sistema de educação momentos e talvez palestras recorrentes sobre diversos temas. Lá está, e como a Leonor disse mais uma vez, e muito bem,
não no sentido de a pessoa que está a lecionar ou a tentar educar sobre esses temas dar a sua opinião, mas sim a mostrar que eles existem e que é necessário falar deles, porque lá está, são ainda elementos fraturantes tanto na Europa como no resto do mundo. Mas também tem que se falar das coisas que são desagradáveis, Sim, claro. não é? Que as pessoas não estão todas de acordo. Daí eu achar que é necessário falarmos disto, seja pelo meio de palestras, como eu referi há bocado, seja pelo meio de visitas de estudo, momentos em aula. Quer dizer, os professores, como a Flor disse, são seres humanos e têm a sua opinião. E é bom nós, como adultos, pré-adultos e quase a entrar no mundo real, não é? Também termos esta abertura. Claro que não temos com todos os professores, mas com muitos dos professores, termos este tipo de abertura para conseguirmos fazer perguntas e, de certa maneira, criar uma proximidade no sentido em que eles nos educam sobre um tema e nós temos essa liberdade para discutir este tema com eles. Eles lançam o tema, no fundo, Sim. e trazem os dados científicos. Querias acrescentar alguma coisa, Anita Andrade? Não. Não, concordo. Aqui quem está mais sozinho parece ser a Maria Flor, que acha que há coisas que não se devem discutir na escola. E eu gostava de perceber melhor isso. Não, eu acho que Sem os qualquer temas- juízo de valor, qualquer para tema perceber. deve Sim. ser debatido, por amor de Deus. Todos os temas são temas fundamentais, ainda por cima, na nossa geração, que é uma geração completamente diferente das gerações anteriores, em que somos muito mais abertos a opiniões diferentes. Acho que todos os temas devem ser falados, devem ser debatidos, mas acho que certos temas mais sensíveis que devem ser abordados, se calhar, mais no ambiente, por exemplo, de amigos ou de família, num sítio no qual nos sentimos confortáveis para falar com eles de maneira aberta e espontânea e não, se calhar, na pressão de uma sala de aula com um professor do qual até podemos gostar e adoramos a método de ensino dele, mas se calhar... Não concordam? Acho que sim, mas até que ponto é que é a função de um professor ajudar a abordar estes temas? Portanto, para recapitular, acho que os temas devem sim, todos eles, ser abordados, são fundamentais, mas não sei até que ponto é que numa sala de aula, a colegas com os quais, se calhar, não temos assim tanta intimidade. Portanto, aqui não é uma questão de estar contra ou a favor. Não, Tu de não todo. tens a certeza se é eficaz. Exato. Estar No ambiente de sala de aula com colegas, se calhar, dos quais não gostamos assim tanto, ou como professor, pronto, mas que devem ser abordados e discutidos, claro que sim. 4 alunas do 12º ano na Escola Secundária São João do Estoril, em Cascais. Estamos nesta primeira parte, neste desafio lançado pela TSF e a Direção-Geral da Educação, que é a Democracia para que te quero. E estamos a falar, sobretudo, de direitos. E dentro da saúde e da educação, e há pouco eu dizia que apareceu recorrentemente nos tópicos de discussão que vocês prepararam. Volto a dizer que a TSF não teve qualquer intervenção na seleção destes temas. A questão financeira. E então, dentro da educação, e vou à Maria Leonor Leitão, do 12º CAPA, esta é uma discussão que existe hoje muito, que é um bocado a liberdade de escolha, se deve haver um sistema público ou se o Estado deve financiar o privado. Vamos por aí? Sim, mas não estou bem a perceber a pergunta. O Estado deve financiar o ensino privado? O ensino privado? Eu acho que não. Portanto, o Estado tem um X número de dinheiro e tem que ser conduzido completamente para o ensino público, gratuito, para toda a gente. O ensino privado, nós vemos alguns exemplos que têm apoios do Estado e há vários deles que eu não necessariamente concordo e acho que não deviam estar a ser financiados pelo Estado. Como por exemplo? Como, por exemplo, se é que eu posso perguntar. Por exemplo, a Escola Salesianos de Manique, por exemplo, tem turmas públicas e é financiado pelo Estado em parte. Mas eu acho que essas situações só deveriam acontecer quando, por exemplo, uma criança vive num certo local e não tem escolas num raio de não sei quantos metros públicas perto. Portanto, o Estado aí poderia financiar a educação dessa criança que não tem uma escola pública acessível. De resto, acho que o Estado não deve estar a financiar instituições privadas. Maria Branco, 12º J. Sobre este assunto.
há o argumento de dizer, bom, mas se houver público e privado eu posso optar e o Estado pagaria, o custo é o mesmo por aluno, fazendo as contas por aluno. Isto serve ou não? Não percebi. A pessoa, o Estado, esta é uma discussão hoje que é está muito acesa, de dizer se o Estado tem um determinado montante por aluno por ano, porque é que ele não pode estudar numa escola privada e o Estado contribuir? Temos ideias sobre isso? Temos. Eu não conheço muito bem a situação dos Salesianos de Manique, sei que sim, é uma escola pública ou privada. Sim, vamos pegar noutros casos. Ok. O caso em concreto não é importante. Mas. Embora tenha sido eu a perguntar. Sim, mas eu acho que. Sim, quer dizer, se o Estado tem um montante X por aluno, quer dizer, e se realmente a escola é uma boa escola, tem bons professores, tem um bom sistema de educação, tem condições, não é? É uma escola com boas condições. Se formos por aí, e se realmente, pegando na distância, se for mais perto de casa, ou mesmo que seja dentro da amplitude da casa, quer dizer, porque não poder estudar numa escola pública ou privada, em que isto também promove, de certa maneira, não estou a insinuar que é o caso, mas também promove, se calhar, um envolvimento cultural com pessoas de diferentes situações. Sim, estratos sociais, não é? Anita Andrade, 12º capa, sobre este mesmo assunto. Eu acho que o Estado não deve financiar, ou seja, o Estado não deve dar dinheiro para alguém estudar nas instituições privadas, a não ser em situações excepcionais, como a Luna falou. Por exemplo, uma pessoa quer estudar numa escola pública, não tem uma escola pública nas redondezas, mas tem uma escola privada, então aí o Estado interfere, paga o ensino a essa criança. Mas não acho porque, sendo uma instituição privada, é um negócio, portanto, o Estado não tem de interferir em qualquer negócio, porque é um negócio privado. Maria Flor Gameiro, 12º J. O Estado somos todos nós, não é? Somos os contribuintes. E eu acho que sim, que devemos ter esse direito, ter essa oportunidade, quer dizer, se calhar, e mesmo, por exemplo, um aluno que queira seguir um curso profissional no secundário e essa área que ele quer seguir só haja num colégio, é financiado pelo Estado, é o Estado que paga, dá X pelas refeições, que lhe paga o curso. Eu acho que em certas situações, que sim, que deve haver uma articulação entre o Estado e o privado, de forma a preencher certas lacunas. Portanto, mas concordas com... Porque vocês puseram aqui este tema, porque o tema é precisamente do que eu estou a falar, que é quando se defende, não, o orçamento da educação é este, e se custa tanto no público como no privado, porque é que o aluno não há de poder optar pelo privado? Portanto, tu aqui achas só que é em certas situações, ou achas que isto deve ser mesmo assim? Acho que em certas situações e consoante a situação de cada pessoa, que sim, que deve haver essa possibilidade. Portanto, mas com uma separação entre o que é ensino público e privado, ou como existe atualmente, não é? Hoje as coisas estão mais ou menos claras. Quem está num colégio privado ou quem está numa escola pública. Portanto, o Estado não deve financiar o privado, se eu bem entendi. Acho que o Estado deve financiar o privado em certas situações. E só nessas. Exato. E só nessas de que é o que se fala sempre. Querias acrescentar alguma coisa, Maria Branco? Eu queria dizer que o Estado, quer dizer, eu acho que ele não está a financiar diretamente o privado, não é? Quer dizer, está a dar a oportunidade. A financiar os alunos, sim. Está a dar uma oportunidade a um aluno de estudar numa escola pública ou privada. E acho que aí, ou seja, não é uma interferência direta entre público e privado, é uma interferência direta do Estado na educação do aluno, que é uma coisa que já acontece quando um aluno, como eu, estuda numa escola pública. Portanto, eu acho que é uma coisa que funciona e, se continuar a funcionar, deve continuar a existir. E a partir do momento em que começarem a haver mais interferências, se calhar, entre... e talvez desacordo em relação a isso, deve ser uma coisa debatida e deve-se pôr em cima da mesa e deve-se falar sobre ela. Mas se continua a resultar e se é uma interferência numa coisa tão fulcral como a educação, deve continuar.
Esta é a opinião dos alunos do 12º ano, as turmas J e K, na Escola São João do Estoril. Daqui a pouco já vamos trocar de painel, vamos às notas do João Sequeira, o coordenador científico desta iniciativa da TSF com a Direção-Geral da Educação. Em jeito de conclusão, eu diria que as alunas tocaram em diferentes aspectos importantes, tanto na saúde como na educação. Falámos de questões como a igualdade de acesso, a igualdade de oportunidades, mas também os resultados de optarmos por uma ou por outra. Falámos de financiamento das escolas, falámos de financiamento dos alunos. Então é um bocadinho por aí. A questão bate-se sempre por aqui, mesmo em escolhas das chamadas políticas públicas. Ou seja, quem é que nós devemos financiar? Devemos ou não devemos financiar o privado? Devemos ou não financiar o aluno? São questões diferentes. As alunas referiram isso e bem. Umas estiveram mais de acordo que na saúde seria de uma maneira, na educação seria de outra. E isso também é interessante. Porquê? Porque nós conseguimos perceber que, apesar de a nossa Constituição prever que são ambos direitos bastante essenciais, e como dizia a Flor também, sem saúde nós não temos nada, por exemplo, no caso da saúde, mas sem educação também não temos nada. Mas também referimos o papel de que a escola, além de ensinar, por outro lado, deve educar ou não. Essa é sempre a questão. E como é que o deve fazer? Há assuntos proibidos, há assuntos que não são proibidos. Bom, estamos em democracia, portanto, em princípio, não deveria haver. Mas, por outro lado, temos que perceber que também há as questões também da objeção de consciência que muitas vezes são levantadas e que algumas alunas também referiram. Assim, eu diria que muitas das alunas conseguiram tocar, se não todas, nas questões da liberdade, sim, mas também da igualdade. E em democracia nós temos que tentar balançar sempre estes dois lados, e isso é fundamental para tomarmos as melhores decisões quando discutimos assuntos como a saúde, e como o direito à saúde e como o direito à educação. Vamos então para o segundo painel desta emissão, em que estamos a falar, sobretudo, dos direitos económicos, culturais, direitos à saúde, direito à educação, neste tempo da democracia. Democracia para que te quero, o tema genérico destas emissões. Temos um novo painel com a Catarina Martins, do 12º J, temos a Daniela Canhoto, do 12º J, o Tomás Rodrigues, do 12º I, e a Filipa Esteves, do 12º K. E vamos começar com o lançamento deste tema com a Catarina. Eu acho que desde já podemos falar numa questão que é muito atual, que é se o Estado deve intervir ou não na gestão das empresas privadas. Eu e a Daniela defendemos que não deve de todo interferir, porque sem essa intervenção as empresas têm uma maior autonomia para desenvolver as estratégias, os modelos de negócios que coincidem, que considerem mais eficientes. Sim. E, para além disso, evita também possíveis distorções no mercado, como favorecimentos de determinadas empresas por parte do Estado. Estamos a falar, portanto, no campo dos direitos coletivos, não é? Na economia. E quando são os bancos a pedir dinheiro ao Estado? O que é que fazemos? Deixamos fechar? Sim. É uma empresa... Mas não foi o que aconteceu até hoje. Sim, porque se não sabem gerir, fecha. Vamos para a tua colega, para a Daniela. Daniela, 12º J também. Acho que foi um bocado como a Catarina disse, as empresas privadas têm o seu autofinanciamento, portanto acho que o Estado a intervir não vai ser uma grande ajuda para essas empresas privadas. E por que não? Porque estas empresas privadas já têm as suas regras estipuladas, cargos atribuídos, já pagam os seus devidos impostos, portanto acho que o Estado não iria ajudar se intervisse. No teu entender, qual deve ser a intervenção do Estado então neste setor da economia? Simplesmente no setor público, no setor privado, acho que é um bocado cada um por si. E quando uma empresa estiver em dificuldades, o Estado deve apoiar ou não? Não. Não deve nacionalizar? Não. Eu falei dos bancos, mas não é um caso único. Porque o Nós Estado tivemos é o bancos Estado. nacionalizados, tivemos a EFASEC nacionalizada. Sim. Eu pelo menos acho que o Estado é o Estado, o privado é o privado. O privado tem as suas regras, tem a sua estipulação e o Estado tem a deles, que defende como eles quiserem. Tomás Rodrigues, 12º B, sobre este assunto. Eu, por outro lado, ao contrário das minhas colegas, tenho uma opinião diferente. Eu acho que o Estado deve ter um papel, nem que seja indireto,
e deve poder definir políticas fiscais ou industriais, ou então também de condição dos trabalhadores. E também queria só acrescentar que... Antes de entrar no direito dos trabalhadores, deixa-me... Quando tu dizes definir as políticas das empresas, é isso que estás a dizer? A política industrial da empresa? Não, deve definir... Só para entender. Não, deve definir políticas fiscais. Ok. E deve dizer que estas empresas têm que pagar um X e estas empresas têm que pagar um tal. Okay. E a existência de um mercado livre só existe porque há um Estado, porque se não houvesse um Estado, o mercado ia ser controlado por monopólios de empresas, o que, ao contrariamente das minhas colegas, não iria deixar as pequenas empresas florescer nem desenvolverem-se. E concorda, estou ali um acenar de cabeça a dizer que sim, da Filipa Esteves, do 12º Capa. Sim, eu sou a favor da interveniência no Estado na gestão de empresas, tanto diretamente e, como o Tomás disse, indiretamente. O Estado tem o papel também regulador e normalizador dentro das diferentes empresas e deve corrigir disparidades sociais e permitir a inclusão social dentro das empresas. Deve ter um papel regulador, como tinha dito. Se eu bem entendi, Filipe, mas quando tu disseste que o Estado deve intervir diretamente, tu disseste externamente... Diretamente e indiretamente. Diretamente é o quê? Diretamente não tem de ser obrigatoriamente nacionalizar todas as empresas, mas como tinha dado o exemplo anterior, empresas pequenas que estão em dificuldade, o Estado tem o dever de as poder apoiar de alguma maneira economicamente, porque as empresas não são, apesar de poderem ser privadas, apoiam também a população no geral, gerindo empregos e ajudando na economia do país. Que é precisamente o contrário do que a Catarina Martins diz. Completamente. Então. Completamente, porque eu acho muito engraçado, é tudo os trabalhadores, e depois não há medidas para as empresas. Por exemplo, se um trabalhador que está há 15 anos numa empresa, se for embora, por iniciativa própria, só tem que dar 2 meses à casa e ainda leva dinheiro. Dos subsídios e disto e daquilo. Se a empresa o mandar embora, recebe então um balúrdio, não é? Portanto, eu acho que há muitas medidas para os trabalhadores e licenças de gravidez e baixas e isto e aquilo, e é assim, quando uma pessoa está de baixa ou está de licença de maternidade, esse trabalho não está a ser feito por ninguém e a pessoa está a continuar a receber. Portanto, o lucro dessa pessoa não está a entrar. Portanto, não, para mim não faz sentido. Daniela? Para mim também não, porque qual é o sentido se a pessoa não está a trabalhar, fica em casa a receber dos subsídios e já tem, ou seja, esse apoio dos direitos aos trabalhadores, e as empresas privadas, qual é o suporte que têm? Não têm suporte. Eu acho que há muitos direitos para os trabalhadores e depois as empresas privadas acabam por ficar sem qualquer tipo de suporte. Como a Catarina disse, se um trabalhador se despedir, só dá 2 meses à casa e ainda leva um X de dinheiro com eles. E se for a empresa privada a mandá-lo embora, ainda tem que levar uma indemnização e a empresa fica como? Não tem suporte. A empresa fica sem trabalhador, não é? Exato. E qual era a solução, Catarina? Mas a tua pessoa não pode ir embora mais da empresa? Não, claro. É só uma pergunta. Não, claro que pode, tem todo o direito. Não, então. A porta é servitia da casa. Mas, é assim, se vai embora por iniciativa própria, tem que dar aqueles meses à casa, não é? Para a casa encontrar alguém e ainda leva dinheiro. Pronto, se quis ir embora era porque não estava bem lá. E ainda vai levar dinheiro. E é assim, se foi despedido, se calhar é porque o trabalho não está a ter o rendimento que era necessário para a empresa, ou seja a situação que for. Se for despedido é por alguma razão e leva uma indemnização bastante aconchegante. Que tu não concordas? Não, de todo. Quem concorda é o Tomás. É verdade, eu concordo. Eu acho que a principal função do Estado é o bem comum e é proteger as suas populações. E, portanto, uma empresa
vamos lá ver as coisas assim. E não quer dizer que uma seja pior que a outra. A empresa tem uma função que é simplesmente de lucro, enquanto que o Estado tem uma função que é de servir o bem comum e de servir às pessoas. Portanto, eu acho que o Estado deve nesse meio intervir. Até a minha colega estava a falar aqui sobre os subsídios e essas coisas. Então, mas o Estado, porquê é que não deve atribuir? Vamos deixar a pessoa simplesmente sem trabalho? Não, o Estado deve simplesmente deixar a pessoa sem nada? Deve desampará-la completamente? E essa é a minha pergunta. Catarina. Sim, completamente. O que não falta aí é trabalho. Eu acho que hoje em dia as pessoas não se querem sujeitar ao trabalho que há. Porque eu passo imensas vezes por restaurantes, por lojas que estão sempre à procura de trabalhadores, só que as pessoas acham que não têm que se sujeitar a este tipo de trabalhos porque não são dignos. Portanto, o que não falta aí é trabalho. E desamparados nunca ficam, porque eles vão para o fundo de desemprego, não é? Portanto, estão a receber. Mas não concordo. Não têm que receber. Se foram despedidos é por alguma razão. Nota alguma indignação na Filipa, Esteve? 12º capa. Pois, eu acho que todos os trabalhos, primeiro tudo, acho que todos os trabalhos são dignos, toda a gente que trabalha, que está a trabalhar, que está a ajudar na sociedade economicamente ou de outra maneira, é digna. Acho que a ideia de que há muitos trabalhos e que as pessoas não estão para trabalhar é equívoca, sendo que, pelo menos eu sei de minha experiência própria, de imensas pessoas que procuram todos os dias emprego, que estão determinadas a conseguirem apoiar as suas famílias, apoiar-se a si próprias e apoiar o país e não conseguem arranjar trabalhos. E os trabalhos que arranjam são com salários que são míseros, que não dão para nada. E o Estado, como o Tomás tinha dito anteriormente, tem o dever de ajudar a população, nenhum indivíduo deve ficar para trás e acho que estamos todos, pelo menos neste país, ou pelo menos dos meus conhecimentos próprios, pessoalmente, que Portugal, pelo menos, é um país de pessoas trabalhadoras que estão determinadas a trabalhar, que estão determinadas a sacrificar-se e que os subsídios de desemprego são uma ajuda para as pessoas e pronto, não sei muito mais o que acrescentar. A Catarina também não concorda nada com isto e a Daniela também não. Daniela, não sei se subscreves o que a Catarina disse totalmente. Maior parte sim. Porque a partir do momento em que os trabalhadores assinam um contrato, têm que se sujeitar àquilo que o contrato impõe. E muitos cidadãos não se querem sujeitar a esse tipo de trabalho. Então acaba por não haver como é que eu ia dizer, assim, uma grande percentagem de pessoas a trabalhar. Para a viver de subsídio. Tomás Rodrigues, 12º I. Tomás, esta é uma posição também tem lógica, não é? A pessoa assinou, há um acordo entre as partes e depois quebra o contrato. Que é o que a Catarina está muito a insistir nisto, quando quebra o contrato. Muito bem. O jornalista fez-me uma pergunta e eu agora faço-lhe outra pergunta. E em tempos de crise, como é que é? A mim? Ok, é retórica. Pode ser aqui à minha colega. E em tempos de crise, o que é que essa pessoa faz? Vamos simplesmente deixar que o bem intrínseco das pessoas salve as outras pessoas? Ou deve haver um mecanismo que ajude de facto aquelas pessoas? Eu acho que não. Catarina Martins responde. Não. Não. Achas que não? Qual das partes? Que... Não deve haver mecanismo de ajuda? Não, o mecanismo de ajuda é o Banco Alimentar. Pronto. Mas eu acho que relativamente a momentos de crise, eu acho que toda a gente tem um pé de meia, não é? E normalmente tem coisas em casa que dá para sobreviver. Portanto, eu acho que ninguém vai morrer por haver uma crise. Sim, Tomás. Então, também gostava, pronto, eu parece que estou a ser eu mais a conduzir a entrevista, mas era, então, para que é que serve o Estado? Não devemos ter Estado, devemos ter uma espécie de anarcocapitalismo? Eu, para mim, não acho que o Estado faça grande coisa, não é? Porque nós temos, por exemplo, aqui uma notícia em que o Estado, pronto, supostamente ia intervir, mas não fez foi nada,
onde trabalhadores não estavam a ter direito a folgas semanais, não estavam a receber subsídios e pronto, o Estado não fez nada, não é? Portanto, se não fez nada é cada um por si. Mas, Catarina, diz mais, força. Qual dos dois é que vai falar? É a Daniela ou o Tomás? A Filipa, desculpa. Filipa Esteves. Eu acho que isto é uma visão bastante extremista e é de uma falta de empatia dizer se não tem dinheiro, se não tem condições que vá ao Banco Alimentar. Eu acho que o Estado dá uma grande ajuda à população portuguesa, tem as suas falhas, claramente, temos muita coisa para melhorar, mas neste preciso momento, a questão de pessoas que, como eu disse, acabam o contrato, é uma visão muito preto e branco do que é a realidade das pessoas. Não, às vezes posso estar a assinar um contrato e achar este é o emprego da minha vida, eu vou estar aqui até ao final da minha carreira e depois pode acontecer alguma coisa que faz com que nós decidamos que temos de sair por o nosso próprio bem do nosso emprego ou outras situações, não sei. Mas nós já vamos voltar a conversar, para já tenho uma intervenção da plateia. Por favor, o teu nome e ano, por favor. Sou Matilde Filipe, sou do 12º I e eu não queria intervir desta maneira, mas depois de ter ouvido que as pessoas todas têm um pé de meia que lhes pode ajudar em momentos de crise, está completamente errado na minha opinião, porque na crise que o país enfrenta, aos preços que as coisas estão, ao preço que a habitação está, uma pessoa que recebe até mais que o ordenado mínimo realmente não consegue juntar dinheiro que lhe possa ajudar em momentos de crise. Se a pessoa é despedida e não tem nenhum tipo de indenização para que consiga continuar a viver de forma digna, porque o que importa aqui não é sobreviver, nós estamos a falar de viver de forma digna e viver com todos os direitos que as pessoas mais ricas têm para as mais pobres. Portanto, eu realmente não concordo, mas é apenas uma ideologia. E estás muito nervosa, diz-me lá o teu nome outra vez. Eu não sou nervosa, eu realmente falo rápido. Não, tudo bem, mas diz-me lá o teu nome outra vez. Matilde Filipe. Alguém quer responder na mesa? Não sei se era uma pergunta, não. Não, era uma conversa, é uma conversa. A partir do momento em que realmente na situação do país está, como é que esse pé de meia, essas poupanças, é suposto acontecerem aos preços que as habitações estão e aos preços que a comida, que a escola, o ensino mais privado, como é óbvio, está, ao preço que tudo está, que até as pessoas que recebem bem estão-se a ver em dificuldades de guardar dinheiro, porque a questão aqui não é só o viver, como eu disse. O sobreviver é o viver também, é ter dinheiro para contribuir também para o país, não só na parte da habitação e da comida, porque eu acho que isso não é um estilo de vida digno para as pessoas, viver apenas de ter uma casa, ter um teto e ter comida. Acho que há muito mais para além disso e acho que se as empresas e o Estado, obviamente, não conseguirem ter essa noção de ajuda humanitária, porque uma pessoa ser despedida depois de ficar anos ou até meses a trabalhar numa empresa e não ter um tipo de indenização que lhe possa garantir um recomeço, o subsídio de desemprego não é de todo o que as pessoas pensam que é, pelo menos na minha opinião. Eu conheço imensas pessoas que estão no subsídio de desemprego, que estão a receber, e o dinheiro que elas descontaram, o dinheiro que elas ganhavam antigamente quando tinham um trabalho, não é equivalente ao dinheiro que elas estão a receber no momento do subsídio. Portanto, eu acho que sim, dá para voltar a ter uma vida comum, mas é muito mais difícil. E a minha pergunta é, se o Estado pode ajudar, eu aceito completamente todas as opiniões, é apenas a minha opinião, mas se o Estado pode ajudar, porque não haveria de ajudar? Vamos seguir em frente no debate e vamos falar dos direitos coletivos culturais. O Estado deve ou não subsidiar a cultura? Começo pela Filipa Esteves, aluna de 12º K. O Estado, sim, deve apoiar a cultura, deve haver uma cooperação entre o Estado e as instituições culturais, porque é um agregador de inúmeras dinâmicas sociais e influencia positivamente a sociedade, pelo menos a meu ver. Eu sou uma amante de arte e de música e acho que a maioria das pessoas com quem eu me dou também são, e o Estado tem de assegurar a qualidade de vida da população, como tínhamos referido anteriormente na questão anterior, e a cultura é uma forma de ganhar conhecimento, de abrir a mente e também gerar prazer, ou seja, qualidade de vida. Daniela Canhoto, sobre este assunto da cultura. Eu acho que o Estado não tem que assegurar esta sobrevivência destas vertentes culturais, pois quase todas estas particularidades fazem parte de empresas privadas. Logo, acho que o Estado não tem que intervir, tendo em conta que
todos os outros gastos e necessidades são mais prioritárias do que a cultura, e não é com o dinheiro dos cidadãos que pagam pelos impostos que tem de ser utilizado para vertentes culturais. Tomás Rodrigues, 12º I. Outra vez, não concordo outra vez com as minhas colegas. Já percebemos. Pronto, mas é sempre... Já percebemos que tu não concordas e que elas também não concordam contigo. É sempre importante... Nem com a Filipa. É sempre importante dizer isto. Sobre a cultura, eu acho que é muito importante. Eu acho que, em primeiro lugar, nem tudo tem que ser o lucro. Nem tudo tem que ser o lucro. E esta visão de que bem, é só empresas, é só empresas, é só empresas, é só empresas. Então e as pessoas? E as pessoas? Não se faz nada às pessoas. As empresas é a única coisa que importa. Isto para responder já à questão anterior. Agora, respondendo a esta questão sobre a cultura. Sim, claro que deve. Claro que deve. Eu estou aqui com a Constituição à frente e no artigo 9, a linha D, está aqui a dizer promover o bem-estar e a qualidade de vida. Até que ponto isto não é cultura? Eu pergunto aqui à plateia, até que ponto isto não é cultura? Bem-estar de vida e qualidade de vida. A cultura não vos dá isso? Quando uma pessoa vai ao teatro, não sente prazer naquilo que está, naquilo que tem. O livro, ler um livro não dá prazer. Ouvir uma música não dá prazer. Pronto, é isto mesmo. A cultura tem um papel também muito importante na unificação do país. E acho que nós devemos promover isso mesmo. Catarina Martins, Pronto, 12º J. Eu acho que desviaram aqui um bocadinho porque nós estamos a falar das culturas com menor possibilidade. Não livros, acho que essas têm muitas possibilidades. E acho que o Estado tem recursos limitados e precisam, se calhar, de ser usados em áreas como a saúde e a educação, porque pode ser visto como um uso ineficiente dos recursos. Alto que já temos ali mais um pedido de... Vamos lá, Tomás. Eu queria também fazer aqui uma pergunta. Eu há bocadinho perguntei às minhas colegas para que é que servia o Estado e as minhas colegas responderam que o Estado não faz grande coisa e que não serve para nada. E agora estão só a falar de Estado. Eu queria saber qual é que era a opinião. Nós estamos a dizer exatamente que o Estado não tem que financiar. Portanto, nós não estamos a defender uma posição do Estado. Nós estamos a dizer que o Estado não precisa. Mas aqui falamos quando falamos da música, nós estamos a falar da música mais comercial e quando falamos dos livros, certamente estamos a falar dos best-sellers, não estamos a falar de livros de poesia, mas o que eu pergunto, estes pequenos nichos, como por exemplo a ópera, o bailado, isso deve ser financiado ou não pelo Estado, Catarina? Não? Porque há coisas muito mais importantes para priorizar. Ok, é uma questão de prioridades. Sim, portanto, completamente. A cultura Acho não que não é... vamos investir em cultura de bailados, teatro, ópera, enquanto se calhar não há médicos suficientes, ou o sistema não está assim tão bom, ou há falta de professores. Acho que temos que ver as prioridades um bocadinho. Tudo bem que é muito lindo ir ao teatro e ver a peça, mas há pessoas sem professores. Filipa? Então, a minha colega já neste momento está a abordar os assuntos de educação e de saúde, mas quando se trata das pessoas que estão neste momento desalojadas sem emprego, isso já não importa? Os únicos, a parte em que o Estado deve intervir é na saúde e na educação e não nas pessoas que estão neste momento a tentar financiar a sua vida, a sua família, começar uma carreira nova, isso não interessa. E como o Tomás tinha dito anteriormente, a cultura tem o papel de unificador da sociedade e não só cria uma identidade nacional. Tenho novamente um pedido na plateia, por favor, o teu nome novamente, ok? E o ano, turma. Sou Matilde Filipe e queria só fazer dar a minha breve opinião e dizer que vou ir um bocadinho de acordo àquilo que estávamos a falar há bocado, mas pede-se que os trabalhadores deem o melhor de si e sejam produtivos no seu emprego.
Como é que se quer que o empregador seja produtivo se não tem nenhum tipo de cultura, nenhum tipo de lazer, nenhum momento onde ele possa estar ali para ele próprio e não para o trabalho? Se o Estado não deve ter nenhum tipo de intervenção na cultura, quer dizer que apenas as pessoas com mais capacidade financeira, pessoas mais ricas, é que têm o direito à cultura? É só uma pergunta, porque realmente fiquei um bocadinho Sim, uma pergunta curiosa. para não ter resposta, é a tua opinião, já percebemos. Sim, mas fiquei um Que é bocadinho o curiosa a partir de que ponto é que é suposto se exigir dos trabalhadores, que muitas vezes não recebem bem Certo. o suficiente para ter um estilo de vida digno, digno a partir do momento que estou a falar de viver como todos nós aqui acredito que vivamos. Gostava de saber se o Estado, como não intervir, tudo vai ser de empresas privadas, ou seja, vai ter um valor acrescentado. Gostava de saber como é que um trabalhador que pouco recebe consegue ter um estilo de vida. Daniela Canhoto, queres responder, por favor, do 12º J? Eu acho que os trabalhadores devem ter este momento de lazer, mas uma pergunta também aqui para o Estado é: o Estado vai financiar todas estas particularidades culturais com o dinheiro que os cidadãos pagam de impostos? Catarina, queres explicar? Sim, não, obrigado, eu gostava de uma explicação. Sim, eu acho que relativamente à pergunta de cultura, eu acho que há muitas coisas de voluntariado e coisas assim que não é preciso pagar nem nada, nem coisa nenhuma. Há muitos cantores aí na rua, portanto, eu acho que podem ouvir. Portanto, não, sério, isto não é nada de mal, e efetivamente há. Se eu bem percebi, portanto, há muitos cantores na rua. Sim, há muitos cantores que têm, Portanto, as pessoas podem que têm ouvir. efetivamente capacidades pronto, e as pessoas se gostam assim tanto de música, por que não vê-los? As pessoas é que acham que tem que ser tudo acima e não tem que ser propriamente financiado, não é? Filipa? Os cantores estão na rua e devem permanecer na rua, e se nós queremos ouvir cantores temos de ir à rua. Eu não entendo muito esta maneira de pensar em que a cultura não é valorizada. Como eu tinha dito anteriormente, é uma identidade nacional que se tem vindo a perder nos últimos anos devido à globalização. Eu acho que a cultura, não só nós temos de nos manter... Estão ali a tentar... Sim, força. É um pedido de intervenção, já lá iremos, mas conclui, por favor, Filipa. Eu acho que devemos... Primeiro, eu acho que a ideia de se uma pessoa quer ouvir música que tem de ir aos cantores de ruas, Eu acho que já está entendido. Eu não entendi. Vamos à plateia, então, a mais uma intervenção. Diz-me, por favor, o teu nome e o teu ano. Ana Raquel Tavares de Carvalho Didier, sou do 12º J. E da parte da música e da cultura, por que é que o Estado não poderia contribuir? Nós assim não iríamos conseguir conhecer as músicas tradicionais portuguesas, o hino, porque o hino faz parte da cultura e muitas outras coisas. Estamos a cortar isso da nossa população, agora temos que ter dinheiro para conseguir conhecer o nosso país. Isso, honestamente, não faz sentido. E depois, de acordo com a educação, também impedir que o Estado não poder intervir. E depois, a parte das classes. O Estado está a tentar fazer com que as classes sejam menos diferenciadas. Isso não é culpa do Estado, mas sim culpa dos partidos que nós elegemos atualmente. Então, honestamente, acho que estar a cortar o Estado de tudo o que nós fazemos não é correto. Catarina. Pronto, eu não acho, não é? Ainda para mais, eu acho que estão a tentar... Por isso eu te dei a palavra. Exato. Estão a tentar que as pessoas, pronto, esteja tudo ali no mesmo nível, mas isso, na minha opinião, não funciona. Vão sempre haver ricos e pobres. E acho que se as pessoas aceitarem isso é muito mais fácil. Porque é isso, na realidade, que move. São essas discrepâncias que fazem estas coisas. Porque se fosse tudo igual, não tinha dinâmica, não é? Diz mais, diz. Por favor. Claro que vai haver sempre ricos e pobres, pronto. Mas não deve o Estado tentar garantir que os pobres também tenham uma melhor qualidade de vida? Porquê é que não há de garantir? Porquê é que há de ficar pobres para sempre e os ricos? Não percebo. Não percebo esta visão extremamente individualista da sociedade. Não percebo sinceramente. Notas finais para o João Sequeira, o coordenador científico deste projeto, parceria da TSF com a Direção-Geral da Educação, em que perguntamos aos alunos democracia para que te quero.
Bom, em jeito de conclusão, eu diria que os alunos que agora referiram neste painel os direitos ambientais e os direitos também de segunda geração, que referíamos antes, portanto mais económicos, tocaram basicamente nos pontos essenciais nestas discussões, que são quais? São as discussões de filosofia de sempre, que é, afinal de contas, nós devemos ser otimistas ou pessimistas em relação a cada um de nós individualmente, a cada um dos indivíduos, certo? Ou seja, devemos achar que somos todos uns diabinhos, se quisermos, indivíduos, ou será que somos os seres humanos todos anjinhos? Por outro lado, se nós estendermos este argumento ao Estado, vocês têm que perceber, ou nós temos todos que perceber, se estamos de acordo ou não que os que nos governam são todos os maus da fita, se quisermos, ou todos muito bons. E isto é uma visão completamente diferente. Se nós assumirmos uma ou outra, vai ter muitas consequências, porque também, como os alunos também referiram e bem, nós também podemos perceber que existe uma visão de bem comum que nós podemos associar ao Estado, mas também podemos acreditar que o Estado, de facto, o que ele quer é o bem daqueles que lá estão. Isto é uma visão que também é possível. E isso é uma questão interessante. Porquê? Porque, basicamente, isto é a questão dos equilíbrios. É até que ponto é que o Estado pode fazer certas coisas ou não. Até que ponto é que os indivíduos podem fazer determinadas ações ou não. Estes limites nas ações de cada uma destas partes são extremamente difíceis de definir. E as diferentes sociedades democráticas já o fizeram de formas diferentes, continuam a discuti-lo e, por outro lado, estão a discuti-lo também em conjunto. Ou seja, há bocadinho perguntávamos a uma das alunas: mas agora cada um é por si na parte ambiental. Mas a questão que eu também levanto, por exemplo, na parte ambiental, e não só mas será que cada Estado por si também? Em princípio será um conjunto de Estados a definir, certo? Que em conjunto define as coisas. E Tomás está-me a dizer coisas que vai ser interessante depois discutir. Mas em jeito de conclusão, aquilo que eu diria é: estes problemas são problemas muitas vezes de escolhas, não só individuais, mas como de conjuntos de pessoas. E isso é a riqueza da democracia, é que nós podemos discordar muito, mas pelo menos temos essa capacidade de discutir e encontrar melhores soluções para mais Estado aqui, menos Estado acolá, mais Estado nesta área, menos Estado nesta área, e iremos compreender então que em cada realidade democrática a decisão será diferente, e isso é que será a riqueza, porque estará mais adequada provavelmente a cada lugar. Foi a proposta de debate da Escola Secundária de São João do Estoril, em Cascais, os direitos económicos, sociais, culturais e ambientais. A versão alargada deste programa, se nos estiver a ouvir na rádio, na emissão da TSF, a versão alargada está nas plataformas habituais de podcasts. O áudio desta emissão foi tratado pelo José Manuel Cabo, a imagem pela Rita Chantre, da Global Imagens. Obrigado e até breve.